E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, professor Alcides, para muito mais química aqui no nosso canal Educação Tudo Sussa, pessoal do EJA, etapa 6, aprofundamento agora, né? Como sempre, aqui toda vez juntos nas nossas gravações. Gente, semana passada deixei umas questõezinhas, espero que vocês tenham resolvido, tá bom? Hoje, de novo, vamos deixar umas questõezinhas para vocês, só que o foco vai ser outro conteúdo, vai ser os processos de separação de misturas, tá? E quando se trata dos processos de separação de misturas, o que nós vamos analisar? Nós vamos identificar, analisar principais formas de tratamento de água e esgoto e também reconhecer os processos de separação de mistura e suas aplicações no cotidiano, tá bom? Então, sem demoras, vamos começar. Em primeiro lugar, nós temos que entender algumas definições, compreender algumas características, tá bom? Os processos de separação de misturas, eles são um conjunto de métodos ou técnicas, tá bom? Utilizado para separar misturas ou homogêneas ou heterogêneas, certo? Nós vamos analisar o estado físico, vamos analisar as condições necessárias para provocar com que um dos componentes se separem do outro, tá bom? E, ao fazer isso, nós temos dois tipos de técnicas. As técnicas que são chamadas de processos mecânicos e os processos físicos. A diferença é a seguinte: os processos mecânicos eles são feitos por ação que não provoca transformações químicas, tá certo? A única coisa que a gente faz são transformações físicas, a gente faz alterações físicas, não químicas, tá bom? Já os processos físicos, o processo mecânico ele usa um equipamento que separa, como uma peneira, tá bom? Já os processos físicos, eles utilizam fenômenos físicos como a densidade, mudança de fase. Eles utilizam esses processos para garantir a separação dos componentes de uma determinada mistura, tá bom? Quando nós vamos ver as técnicas, analisar os métodos ou técnicas de separação, nós temos que ter em mente que 3 informações são necessárias. A primeira, que tipo de mistura você tem? É uma mistura homogênea? Uma mistura heterogênea? Tá? Porque existem técnicas específicas para misturas heterogêneas e técnicas específicas para misturas homogêneas, tá bom? O estado físico também é importante, porque se são 2 sólidos, se utiliza uma técnica, um sólido com líquido, outra, líquido com líquido também. Tá? E que tipo de característica, que tipo de propriedade ou que tipo de equipamento você vai utilizar para separar aquela mistura. É assim que você diferencia uma técnica da outra. Por exemplo, vamos falar da catação. A catação, ela é do tipo heterogênea, sólido mais sólido, tá bom? Por quê? A catação, você vai utilizar uma pinça ou mesmo as mãos para separar os componentes que eles têm o quê? Diferença de aspecto, cor. Por exemplo, se eu quiser separar arroz de feijão, eu vejo a diferença dos 2 grãos, então a gente separa por catação. Eu tenho várias canetas de cores diferentes, eu posso separar as cores, botar as vermelhas para um lado, azuis para outras, pretas para outras, porque eu estou usando o aspecto, o formato. Quando nós vamos separar as roupas, calça para um lado, camisa para o outro, meia para o outro. Então, quando nós utilizamos a diferença de aspecto para separar os componentes, nós chamamos de catação. Isso quando se usa pinça ou as mãos, e é um processo do tipo mecânico, porque ele não está usando nenhum processo físico e nenhum processo químico para separar. Ele está utilizando um equipamento ou um método onde não vai haver fenômenos físicos e nem químicos, tá bom? Uma outra técnica é a peneiração ou tamização. Ela é mais simples porque você vai utilizar um equipamento que é uma peneira. Ela vai separar a mistura pela diferença de tamanho. Reparem que tanto a catação como a tamização, que é a peneiração,
nós estamos utilizando processos mecânicos. Por quê? É uma mistura heterogênea de dois sólidos. Olha aqui a imagem, ó. Nós temos uma separação de castanhas, né, de grãos aqui embaixo do café também. E do lado direito, você vê a pessoa peneirando uma farinha, separando os grãos mais grosseiros dos grãos mais finos, tá? Isso também é feito com açúcar, para fazer o açúcar de confeiteiro também, tá bom? Então, catação e peneiração são técnicas que são bastante utilizadas, tá? E algumas dessas, como a catação, nós usamos muito na nossa casa. Peneiração também, tá? Depois, uma outra técnica do tipo mecânica, nós temos a ventilação, levigação e separação magnética. Vamos ver a diferença entre elas. A ventilação, o nome já diz. Nós vamos usar uma corrente de ar, certo? Porque a corrente de ar, ela vai arrastar a parte menos densa. Como assim? Vamos supor que você está aqui com um café, ó. O exemplo aqui, ó. O café. O café, quando você vai colhendo ele vem com folhas, com galhozinhos, gravetinhos. Então, quando você fica jogando ele assim para cima, ó, o vento vem, arrasta o quê? Os pequenos gravetos, arrasta as folhas secas, arrasta alguma palhazinha que tenha e vai ficando só o grão do café. Então, quando você utiliza a ventilação, uma corrente de ar, tá? Para separar os componentes menos densos. Algumas indústrias têm esteiras que têm ventiladores laterais, onde ele tem uma força adequada para separar só uma sujeira característica e fazer um processo de limpeza. Okay? Indústria técnica de ventilação é bem utilizada, tá? A diferença da ventilação para a levigação, ó, que você tem um exemplo aqui do lado, é porque a levigação vai utilizar uma corrente de um líquido, aonde a corrente do líquido ela vai arrastar a parte menos densa e vai ficar a parte mais densa. Por exemplo, ali é uma bateia. Aquele equipamento ali é utilizado na mineração do ouro. Ele vai colocando o material que ele quer ver se tem ouro e ele vai passando essa bateia por uma corrente de água. A água vai levando areia, vai levando pedra, mas se tiver o ouro, como o ouro é muito denso, o ouro vai ficar no fundo da bateia e assim ele vai minerando, tá bom? Então, o processo de levigação, muito utilizado na mineração. E nós temos a separação magnética. Já a separação magnética, ela é feita como? Olha aqui, ó, para separar também uma mistura de sólido com sólido. Mais um desses sólidos, ele tem que ser atraído por um ímã. Só existem 3 metais que têm uma forte atração por ímã: ferro, níquel e cobalto. O mais comum é o ferro, de você separar utilizando a separação magnética. Para você ter ideia, o ferro, em algumas indústrias como da cana, como se usa muito equipamento que tem partes metálicas para retirar a cana-de-açúcar, quando a cana chega para ser beneficiada, né, nas usinas, elas passam numa esteira com um ímã gigante, que aquele ímã é para garantir que não vai ficar nenhum metal durante o processo, tá? Então ele consegue retirar qualquer metal que tem ali e deixar ocorrer o processo normalmente de separação de misturas por outras técnicas que vão ocorrer, tá bom? Ó, sedimentação fracionada, também chamada de flotação, uma outra técnica bem interessante. Aqui ela vai utilizar a diferença de densidade usando um líquido intermediário que não vai reagir. Como assim? Ó, você tem óleo e areia, certo? Se você joga água, aqui é água aqui no meio, o óleo vai para a parte de cima, porque o óleo é menos denso que a água, e a areia vai para a parte de baixo. Dessa maneira você consegue separar o óleo da areia, utilizando a água, já que a água não reage e nem dissolve nenhuma dessas duas substâncias. Dessa maneira você consegue separar por sedimentação. Por que que o nome é este? Sedimentação fracionada significa
decantar partes. No caso, a parte que foi decantada foi a areia e o óleo ficou flutuando na água. Então você usou a água como um meio para proporcionar a decantação dos dois materiais, tanto o óleo como a areia. Muito comum também de separar areia de serragem, areia com isopor, tá? Qualquer material sólido, uma mistura de dois sólidos que não reagem com a água e nem dissolvem, que você adiciona água e ela separa por diferença de densidade, um fica em cima e o outro embaixo, nós vamos chamar isso de sedimentação fracionada, beleza? Agora mudando um pouco essas técnicas, indo agora para a parte que se trata da mistura heterogênea, só que agora técnicas que envolvem líquido mais líquido ou sólido mais líquido, tá? Por enquanto a gente estava vendo técnicas que envolviam sólido com sólido, tá só? Decantação, uma técnica muito utilizada na estação de tratamento de água. A decantação é uma das técnicas mais utilizadas na indústria, tá bom? Uma técnica muito utilizada pela gente em casa. Como é que funciona a decantação? Ela vai usar diferença de densidade. Deixa a mistura se separar naturalmente. O mais denso vai para o fundo do frasco e o menos denso fica em cima. E assim você separa as duas camadas. Como você pode ver, aqui ó, nessa imagem da direita, tem água barrenta. Certo? A água barrenta, com o tempo, o que vai acontecer com ela? O barro vai decantar e a água vai no fundo do recipiente e a água vai ficar em cima. Mas você pode ver que a água ainda continua um pouquinho suja. É por isso que em estação de tratamento de água se usam outros processos. E aqui tem a decantação de dois líquidos que não se dissolvem. Um líquido menos denso em cima, ó, menos denso, e um líquido mais denso embaixo. Beleza? Um líquido menos denso em cima e um mais denso embaixo nesse processo de decantação. Belezeira? Viram como é simples essas técnicas? Os métodos em si? Ó, o próximo, centrifugação. Centrifugação ocorre na máquina de lavar roupas, nesse equipamento específico chamado de centrífuga, aonde você utiliza a ação da força centrífuga, tá, para acelerar a decantação. Então, na verdade, uma centrifugação é uma decantação acelerada. Olha o que acontece com o sangue. Se você centrifugar o sangue, vai separar em hemácias, leucócitos e plasma, devido à aceleração do processo. Então, toda vez que falar em centrifugação, você já sabe que é um processo de decantação que ele foi muito acelerado. E a filtração? Bom, a filtração é um processo, é uma técnica, tá bom, de separação de misturas que utiliza um filtro. Mas eu tenho uma perguntinha para vocês primeiro. Ó, olha a seguinte situação. Você recebeu uns convidados em casa, resolveu fazer um suco de maracujá. O suco de maracujá, você preparando, você quer tirar aquelas sementes que ficaram, aquela partezinha quando vai triturando o liquidificador. Então você resolve pegar uma peneira, passa o suco na peneira, separando a semente do suco, adoça e vai servir seus convidados. Aí eu lhe pergunto, eu usei a peneira, o suco, de novo, ó, quando eu passei o suco com a semente na peneira, eu utilizei a técnica de peneiração ou de filtração? Vou ficar em silêncio aqui 30 segundos e eu venho já já com a resposta. Pensem, pensem. O que vocês acham?
Gente, até quando você faz isso, não é uma peneiração. Porque peneiração ou tamização, você utiliza uma peneira para separar a mistura de sólidos. Como o suco era um sólido e um líquido, que é o caso de uma filtração simples, a peneira ela funcionou como uma filtração. Porque toda filtração ela vai utilizar um meio filtrante. O que é o meio filtrante? É um material que vai segurar o resíduo, que é a parte sólida, e vai deixar passar o filtrado, que é a parte líquida. Então a peneira ela funcionou como um filtro. É que nem um papel de filtro quando você vai coar o café. O coador, que é um pano, o pano está funcionando como filtro. Então qualquer material que ele retém o sólido, que é o resíduo, e deixa o líquido passar, você vai chamar isso aí de quê, meu povo? Hein? Vai chamar de filtração. E toda filtração vai utilizar um filtro, tá bom? E a filtração, ela também tem a vácuo. A diferença das duas é a velocidade. A filtração simples, ela é mais lenta, tá? Que ela vai usar a gravidade. E a vácuo é mais rápida porque ela vai utilizar a diferença de pressão. Como ela utiliza a diferença de pressão, ocorre que essa filtração ocorre de uma maneira mais acelerada, tá bom? A filtração comum, você tem um filtro e o papel de filtro comum, aí o resíduo você segura e o filtrado passa. E na filtração a vácuo, a diferença é que você usa uma bomba de vácuo. Essa bomba diminui a pressão no interior do recipiente, fazendo com que a filtração ocorra de maneira acelerada, de uma maneira bem mais rápida, tá? Olha aqui, ó. Agora vamos mudar a técnica, viu? Agora a gente vai para processos que envolvem o quê, ó? Mudança de fase. A liquefação fracionada. Professor, o que é que tem aqui na liquefação? É o seguinte, ela é muito utilizada para separar gases, principalmente do ar atmosférico. Ele pega o ar, faz um processo de limpeza, que é uma filtração, aumenta a pressão e depois provoca um resfriamento. Porque quando você aumenta a pressão e resfria, você vai fazer com que esse gás se torne líquido. Aí este líquido você coloca numa destilação fracionada. Então você faz dois processos na liquefação. Primeiro, faz o gás ficar líquido. Depois que o gás está líquido, você faz uma destilação fracionada dele. Com essa destilação fracionada, você separa os gases que estão presentes no ar, como o nitrogênio, o oxigênio, argônio, que são os principais, tá bom? Essa técnica nós chamamos de liquefação fracionada. Da liquefação, nós temos a destilação simples e a destilação fracionada, que elas são para misturas do tipo homogêneas. A diferença é que a destilação simples é para uma mistura de sólido com líquido e a fracionada de líquido com líquido, tá? A destilação é uma das técnicas mais utilizadas na indústria. Por quê? A destilação é utilizada para recolher os componentes do petróleo, para separar, né? Para separar gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante, que é a destilação fracionada. A destilação também é utilizada na produção de bebidas alcoólicas, como o uísque, vodka, cachaça, tá? E a destilação também pode ser usada para obtenção da água destilada, água pura, água livre de sais minerais, somente água, correto? Então se faz a destilação simples. Então a destilação é um processo muito utilizado. Também retirar algumas essências se usa uma técnica de destilação, mas que utiliza temperaturas menores, beleza? Então, ó, a destilação simples separa misturas homogêneas do tipo sólido líquido, por exemplo, como água e sal. A destilação fracionada, ela já utiliza para separação de líquidos com ponto de ebulição
diferente. Não se esqueçam que a destilação ela tem um equipamentozinho chamado condensador, que é nessa vidraria que vai ocorrer a modificação da fase de vapor para a fase líquida. Olha aqui a imagem. Observe a imagem. A imagem da esquerda nós temos a destilação simples e da direita a fracionada. A diferença é isso aqui, ó. A coluna de fracionamento. Certo? O que é que a coluna de fracionamento faz? Ela serve para deixar passar somente o líquido que está na pressão de vapor correta. O líquido que não está na pressão de vapor correta, ele não consegue sair deste sistema, a não ser que ele esteja na pressão de vapor correta, aí ele consegue superar a barreira da coluna de fracionamento. Show? Viu como é simples? Viu como é sussa aqui? Vamos fazer umas questõezinhas? Ó. Olha aqui a primeira questão. Na preparação do café, a água quente entra em contato com um pó e é separada no coador. Opa! O coador é um pano, um tecido, aonde nós vamos utilizar da seguinte maneira. Você vai ter um copinho aqui, a sua xícara, certo? Não vamos usar o funil. Vamos fazer o desenho do coador. Você vai ter o arozinho aqui, aquela bichinha aqui, aí tem um paninho aqui. Quando você coloca seu café aqui dentro, ó, nós vamos ter o café aqui, certo? Porém, olha aqui meu povo, nós vamos ter um pozinho que vai ficar aqui no coador. Neste caso, o coador está funcionando como um filtro. Ele está funcionando como um filtro e o material que está no interior do filtro é chamado de resíduo, o resíduo sólido. E na parte de baixo o café é o filtrado. Filtrado, resíduo, essa é uma técnica de filtração. Letra B. Então, quando se aplica uma técnica de filtração, tá? Quando utilizamos um filtro para separar um resíduo de um material filtrado. Beleza? Viu como é simples? Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um tempinho, 1 minutinho. Eu só quero que você dê uma olhadinha nesse raciocínio. Pense antes de eu responder. Eu quero que você dê uma analisada enquanto você está vendo aqui esse vídeo. Analisa esse enunciado. 1 minutinho. Pensa na resposta e venho já já com ela. Show. Então vamos lá, pessoal.
Olha o que a questão está dizendo. Devido às impurezas que o petróleo bruto, ao ser extraído, ele é submetido, 2 processos mecânicos de purificação são feitos antes do refino. Separá-lo da água salgada e separá-lo de impurezas sólidas, como a areia e a argila. Esses processos, gente, é a decantação e a filtração para limpar o petróleo, tá bom? Após esse processo, vão para o refino, para a separação dos componentes. No refino, olha o que ele diz? No refino, vai separar os componentes do petróleo. Gente, o petróleo é uma mistura de líquidos, certo? Tá? São vários líquidos ali. E é uma mistura homogênea. Dessa maneira, a técnica que separa mistura de líquidos homogêneas é a destilação fracionada. Assim você separa todos os componentes do petróleo. A gasolina, o óleo diesel, o óleo lubrificante, entre outros. Beleza? Então, ó, no caso do petróleo, a separação vai ocorrer pela destilação fracionada. Beleza? Olha a terceira. Funil de bromo, também conhecido como funil de decantação ou funil de separação. Pelo que o nome já diz, nós utilizamos ele para quê? Para um processo de decantação, tá? Aí ele pergunta na questão: esse funil eu vou utilizar em quais misturas abaixo? Ó, logo de cara, a gente já corta a letra A. Por quê? Se está dissolvido, não tem como você utilizar um funil de decantação. Água e areia, não. Pó de ferro, a gente utiliza o quê? Utilizamos um ímã. E água e álcool estão dissolvidos, então aqui é uma mistura homogênea. E decantação é para mistura heterogênea, para 2 líquidos que não se dissolvem, 2 líquidos immiscíveis, que é o caso da água e da gasolina. Belezeira? Água e gasolina, 2 líquidos immiscíveis. Olha a quarta. Na quarta questão tem assim, ó. Uma mistura formada por gasolina, água, serragem e sal de cozinha pode ser separada nos seus diversos componentes, seguindo-se as seguintes etapas. Vamos lá? Deixa eu demonstrar para você como é que faz. Ó. Você tem a gasolina, a água, serragem e o sal. Primeira coisa, o sal está dissolvido na água. A gasolina não. E a serragem também não. Quando você tem sólidos e líquidos, uma dica que eu dou, sempre faz uma filtração primeiro. Primeira técnica que você usa, uma filtração. Por quê? Porque a filtração ela vai separar o sólido do líquido. Então, nós vamos separar a serragem de todos os outros componentes. Aí vai vir a gasolina, mais água, mais sal. Lembrando que água e gasolina formam uma mistura de líquidos heterogêneo. E aí nós aplicamos uma decantação. Porque aplicando uma decantação, você separa a gasolina, certo? Da água, mais o sal. E aí a água e o sal, você separa por um processo de ou evaporação ou uma destilação simples. A água vai para um lado e a gasolina para o outro. Ou o sal para o outro. Tá? Nesse caso, as técnicas que eu usei foi filtração, decantação e destilação. Letra A. Viu como é simples? Eu utilizei um fluxograma e consegui fazer toda a separação de maneira bem eficaz. Utilizando técnica por técnica. Lembre-se, você só usa uma técnica só
quando você só tem poucos componentes para separar, até 2. A partir de 3 componentes, a gente já vai ter que usar mais de uma técnica dependendo da situação. Olha aqui a quinta. Diz assim: no acampamento, todo o sal foi derramado na areia. Vixe Maria, agora. Que operações eu tenho que fazer para separar? Primeira coisa, adicionar água. Você vai fazer uma dissolução aqui, ó. Aí vai ficar água. Você vai ter água mais sal. Ó, água mais sal mais areia. Esse processo é chamado de dissolução. Depois filtra. Quando você faz a filtração, separa a areia para um lado, água mais sal para o outro. E a água mais sal você pode simplesmente evaporar a água evapora e vai ficar somente o sal, porque a água vai evaporar. Então, primeiro você dissolve o sal na água, depois filtra a areia, depois evapora a água e você vai ter todo o sal de volta. Então, na quinta, a resposta é letra A. Viu como é sossegado? Então, eu quero que vocês analisem outra questão. Ó. Olha essa daqui. Analisem ela com calma. Vamos lá. E eu venho com a resposta já já. Um minutinho. E aí, pessoal? O que vocês acham aí? Vamos fazer essa análise? Olha aqui, ó. Numa das etapas do tratamento de água que abastece a cidade, a água é mantida por certo tempo em tanques para que os sólidos em suspensão depositem no fundo. Gente, o processo de depósito, o que ele está dizendo? A água fica em repouso e sólidos vão se depositar no fundo. Resumindo, ela simplesmente, essa questão citou um processo de decantação. Você está decantando os resíduos e o líquido ficando na parte superior. Beleza? Então aqui nós na sexta questão, resposta letra B. Olha aqui a sétima, que ficou com 6 ali, mas o 7. Deixa assim, não. Diz assim: um sólido A está totalmente dissolvido no líquido B. É possível separar B da mistura por meio de uma... Presta atenção. Um sólido dissolvido num líquido. Isso aqui é uma mistura de sólido mais líquido do tipo homogênea. E misturas homogêneas, uma técnica bem conhecida é a destilação. Quando você provoca a destilação, você separa o líquido do sólido. Uma outra técnica a ser utilizada também poderia ser a evaporação, só que a evaporação traz um problema. Porque quando você faz a evaporação, você perde todo o líquido, fica somente com o sólido. Então, você só pode utilizar a evaporação
Caso você não tenha interesse em recuperar o líquido, aí você evapora ele e fica somente com o sólido. Sétima, olha aqui. Para a separação da mistura gasolina, água, nitrogênio, oxigênio, os processos mais adequados são respectivamente. Gasolina em água é uma mistura líquido mais líquido heterogêneo. Já a mistura nitrogênio e oxigênio é gasoso e também aqui é homogêneo. Tá? Uma mistura heterogênea, para separar dois líquidos heterogêneos, eu faria uma decantação. Porque a decantação, ela faz com que o líquido mais denso vá para o fundo, que no caso é a água, e o menos que a gasolina vai flutuar. Já uma mistura gás-gás, a gente teria que fazer uma liquefação. Por quê? Você tem que primeiro fazer com que esse gás venha para o estado líquido para depois provocar uma destilação fracionada nele e separar os dois componentes. Então, os dois processos mais adequados é uma decantação seguida de uma liquefação, beleza? Então, aqui na sétima questão, nós temos como resposta a letra A. Muito facinha, muito sussa. E agora eu quero de novo, mais uma vez, a ajudinha de vocês. Quero ver se vocês estão conseguindo responder. Analise isso daqui. 1 minutinho, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Diz assim, uma das etapas do funcionamento do aspirador de pó. Pessoal, o aspirador de pó funciona o seguinte. Ele tem um filtro, meu povo. E no filtro ele deixa o ar passar e segura a poeira. Então, é uma filtração. É a mesma coisa no ar-condicionado. Ele também tem um filtro. E o filtro do ar-condicionado segura o quê? Segura a poeira e deixa o ar passar. Beleza? Então, aqui na nona. A nona nós temos o seguinte. Diz assim, Campo dos Goytacazes, na região norte do estado do Rio, pode ser considerada a capital nacional do petróleo. A Bacia de Campos produz em média 900 mil barris por dia de petróleo cru. A operação que permite isolar gasolina e querosene do petróleo cru, lembrando que gasolina e querosene são componentes do petróleo, da mistura, e são separados pela técnica de destilação fracionada. Beleza? A técnica da destilação fracionada que separa tais componentes. Show? Olha aqui, na 10ª question. Nessa 10ª questão, diz assim: o ciclo da água na natureza, relativo à formação de nuvens, seguida da precipitação da água na forma de chuva, pode ser comparada em termos das mudanças de estado físico.
que ocorre do processo de purificação envolvido. A seguinte operação de laboratório, vamos lá. O ciclo da água, a água evapora, chega nas nuvens, passa por um processo de condensação e precipita na forma de chuva. Isso é a mesma coisa de uma destilação, pessoal. É a mesma coisa de uma destilação num laboratório, tá? Mesma coisinha, ocorre da mesma maneira. Viu? Então, a destilação, o líquido evapora, o vapor chega no condensador, volta à fase de vapor e se torna líquido novamente, que nem no ciclo da água, tá bom? Pessoal, para casa, olha aqui, ó, essa questão 11, preste atenção nessa daqui, eu quero que vocês façam. A questão de número 12. E a questão de número 13. Essas 3 questões eu quero que vocês façam em casa, dê aquela treinada, tá bom? E entreguem para quem acompanha vocês na escola, tá certo? Então, gente, ó, um grande abraço para vocês. Queria agradecer a todos que estão acompanhando a aula. Nosso tempo está encerrando. Um grande abraço e tchau!